Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. O Pod Esportes é um oferecimento do Café da Serra da Canastra, café gourmet 100% arábica. Peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. E agora, o Pod Esportes já vai começar. Bom, começando mais um Pod Esportes, toda segunda-feira em todas as plataformas de podcast, também no YouTube. A gente traz uma entrevista com uma personalidade do esporte, né? Seja atual, seja que também do passado, né? E hoje a gente vai falar de futebol, muito de futebol, só que com uma pessoa que é muito diferente, né? Hoje em dia a gente falar de mulher no futebol masculino, até para ela ser respeitada, é muito complicado até nos dias de hoje. E a nossa entrevistada adquiriu esse respeito lá atrás, né, Ceará? Nós estamos com a Ana Paula, a quem eu cumprimento aqui, que é árbitra de futebol e que é jornalista também, como nós dois, né? Porque ela fez o curso de jornalismo, não por ter feito o curso de jornalismo, porque ela poderia trabalhar como trabalho em televisão, mas se ela fez um curso de jornalismo, eu entendo que ela quis ter um plus na carreira dela, profissional, como ser humano. Ela é árbitra de futebol e é jornalista, né, que é um negócio legal pra caramba. E a Ana Paula sempre teve o respeito, eu dizia isso para ela, dos jornalistas, porque ela era uma bandeira, né, vamos falar assim, não só famosa, mas era craque. Ela teve lances decisivos na vida dela em que ela não errou. E como todo mundo erra, a gente erra também. E coisas que ela pode ter falhado. E numa época em que a decisão, né, Ana Paula? Essa é a primeira pergunta para você, dizendo boa noite, muito obrigado. A primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: numa época em que não tinha esse recurso todo que tem hoje. Você pode tomar uma decisão, o VAR vai lá, te ajuda, entendeu? Eu acho que o VAR relaxa o árbitro. Ou não. Boa noite. Boa noite, Ceará. Boa noite, Breno. É um prazer estar falando com vocês. São dois pontos, né, Ceará? Eu acho que na minha época a gente pegou a época da TV, quando eu digo da TV, que a gente pegou finais dos anos 90, início dos anos 2000, que já não se trabalhava somente com 6 câmeras, a gente já tinha a quantidade de câmeras com 18. As pessoas às vezes não falam isso, mas a gente já tinha uma quantidade elevada naquela época. Acho que por isso que eu também ganhei uma certa notoriedade, porque se tinha uma quantidade de câmeras de impedimento, a câmera do close, a panorama, né, que a gente chama de câmera 1, que você tinha uma visão toda do campo. Mas sim, a gente tinha o tirateima, mas era um tirateima proposto pela TV, não tinha o recurso do VAR, que entrou agora. E eu lembro que na minha época a gente ia para os jogos e falava assim: não vou me preocupar com o tirateima, se porventura eu tiver um lance de tirateima, vai provar que eu acertei e não que eu errei. Que era o início da tecnologia no entretenimento, né, no futebol. Acho que esse é um ponto importante. E sim, já éramos cobrados, talvez menos do que hoje, porque se naquela época a gente trabalhava com uma quantidade mínima de 4 a 8 câmeras, e numa grande final a gente trabalhava com no máximo 22, hoje a gente tem jogo aí que trabalha com 16 câmeras, a gente tem um mínimo de 8 a 9 câmeras, para jogos com 16, 18, e uma final de Campeonato Paulista, final de Campeonato Brasileiro, a gente está falando aí de 36 câmeras. Então, ou seja, a realidade é totalmente outra. Se ganhou uma proporção absurda. O espirro é visto, né? A olhada que você dá, aquela famosa olhadinha, nossa, eu admiro aquele cara, eu olhei para ele. A televisão hoje pega essas expressões que na nossa época, não vou dizer que não pegava, mas era mais difícil, porque não tinha tanta câmera para pegar detalhes, né? Era mais um geral. E a gente falava da arbitragem raiz, porque a gente tinha, eu lembro que em 2006 eu fui o primeiro trio no Brasil a usar o rádio comunicador, então a gente tinha a bandeira eletrônica, mas a gente demorou para usar o rádio, então toda a minha carreira foi feita no contato visual, no gestual, na olhada para o árbitro, então ali a gente já entendia o que ele queria e como eu poderia ajudá-lo, e com a linguagem corporal a gente dava a resposta. Depois veio a bandeira eletrônica por meio do bip.
E depois veio o advento do rádio comunicador, que aí era um recurso a mais, que foi o famoso jogo Palmeiras e Corinthians, né? Que o meu nome também ficou marcado na história do futebol paulista no ano de 2006. E agora a gente está falando já não só do bip da bandeira, não só do rádio comunicador, a gente está falando do uso do spray, que é uma tecnologia que entrou também para trabalhar a distância de barreira, e a gente está falando do uso do VAR. Não, eu entendo que o VAR, no seu início, Ceará, talvez ele desse essa serenidade para o árbitro. Então o árbitro poderia, até no seu início, quando ele começou, a aguardar. Hoje, com a linha de trabalho da FIFA, e que a Conmebol vem adotando, com a CBF e nós em São Paulo, o árbitro tem que provar que ele é melhor que a máquina. De que maneira? Ele tem que fazer o seu melhor dentro do campo de jogo sem contar com a máquina. Mas isso é bom? E deixar a máquina, eu acho que isso é positivo, porque assim, eu tenho que trabalhar como se eu não tivesse o VAR. E se porventura o VAR for interferir no jogo, é porque de fato, humanamente, não tinha como ser visto. Porque, diferente da minha época, para hoje, a velocidade do jogo aumentou muito, será? Eu digo assim, eu já peguei uma época de velocidade alta em que a preparação física já era inserida nas equipes, era um diferencial naquele momento, mas não com tanta força como agora. A influência europeia no Brasil obrigou as equipes a terem jogadores atletas, porque nem sempre o jogador era atleta, a gente sabe disso. Às vezes ele era um talentoso, era um jogador nato, mas ele não cumpria o protocolo que se hoje exige. Hoje, jogadores de futebol não dá mais para ser só talento puro. Hoje ele tem que treinar, ele tem que ser talento com performance física. Então, com isso, a batida na bola ficou mais rápida, a velocidade do jogo maior, então se eu tenho mais força para bater nessa bola, ela vai correr mais. E ela correndo mais, o árbitro tem que correr mais. Então eu entendo que são realidades diferentes, mas que a gente cobra do árbitro hoje é isso. Apite como árbitro raiz, sabendo que se porventura você não conseguir visualizar algo, você tem o recurso do VAR para te ajudar. E esse espírito é muito importante, porque o árbitro central no campo de jogo, ele continua sendo o homem da equipe da arbitragem. Quem manda no jogo é ele, Ceará. É ele juntamente com seus assistentes e com o quarto árbitro. O VAR, ele é um assistente, ele é um suporte para aquela jogada que, unanimamente, numa jogada de contra-ataque, o árbitro, mesmo em alta velocidade, a bola vai correr mais do que ele não vai conseguir chegar, vai ter um repique na área, que ele, em um movimento direita ou esquerda, ele pode perder uma fração de segundo e perder uma mão na bola, um exemplo. E aí o VAR, com toda a minúcia da câmera slow motion, de você rever com 3 segundos de delay, vai ofertar a ele a oportunidade de rever a jogada. Então, eu acho que são novos tempos. Eu sou fã da arbitragem da qual eu fiz parte, né, nos anos 90, nos anos 2000. Nós éramos uma arbitragem raiz, de olho no olho, de contato visual, sem recurso tecnológico, e resolvíamos os problemas do campo de jogo. Hoje, esses árbitros mais jovens estão entendendo isso, que eu acho que é muito importante. Posso citar o Rafael Claus, de São Paulo, que é um profissional que entendeu isso, ele se doa ao máximo no campo de jogo para estar em todas as situações possíveis de controle de área, de possíveis entradas, ele procura ver, mas ele tem a tranquilidade que, se porventura ele não vê, ele tem uma equipe lá para ajudá-lo. Mas hoje os nossos árbitros internacionais já sabem que a responsabilidade deles é no campo de jogo e não na cabine do VAR. Eu acho que isso é um ponto importante, mas é uma grande conquista do futebol mundial. Tudo que você fizer para legitimar o resultado, Ceará, é bem-vindo. Eu digo que se eu tivesse VAR no jogo Botafogo e Figueirense, eu ainda estaria dentro das 4 linhas. Eu ainda estaria bandeirando, Ceará. Talvez eu aí para as Copas do Mundo. É verdade. Eu fui a primeira mulher a bandeirar a Copa Libertadores masculina em 2005, né? E jogos de oitava de final. Então eu acho assim, se eu tivesse o VAR na minha época, eu estaria em campo de jogo ainda. Então eu acho que são realidades diferentes e mundos diferentes. Acho que esse é o ponto. Sem dúvida nenhuma. Ana, quando você começou lá atrás, né? Muita gente não conhece toda a sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho, né?
é porque você deve ter enfrentado muitas barreiras por ser mulher, principalmente, né? E você, a Silvia, a Aline abriram portas para outras mulheres poderem entrar nesse mundo masculino que é tão preconceituoso, fechado, assim. Eu imagino que você sofreu muito e deve ter passado por barreiras. Quais foram as maiores barreiras nessa sua bonita história, chegando até as primeiras divisões do futebol brasileiro, né? Olha, Breno, eu vivi algumas lutas. A primeira foi em casa, né? Porque olha que curioso, eu comecei no futebol amador com 14 anos, quem é daqui da região de Campinas conhece bem a minha história. Eu fiz um primeiro jogo de veterano no Estádio Municipal de Sumaré, eu tinha 14 para 15. Me desafiaram e eu sempre gostei de desafio, uma menina moleca, vamos falar assim, fui para esse jogo. E depois eu fiz o curso na Liga Hortolanense de Futebol, comecei trabalhando como mesária, mas sempre com meu pai ao lado, né? Meu pai já era árbitro do amador consagrado. Se vocês pesquisarem, Joel de Oliveira ganhou o título campineiro por vários anos, ganhou o título de melhor árbitro do amador em Americana, em Sumaré, em Hortolândia. Ele era um árbitro muito respeitado na várzea, no futebol amadorzão mesmo. E não é fácil. E não é fácil, então. Só que para ele era assim, era a filha que acompanha o pai. Quando eu resolvi ir para o profissional, quando eu fui para a escola Flávio Gazzetti, na Federação Paulista, no ano de 97, meu pai foi contra, olha que curioso. Enquanto eu estava com ele, então era a relação pai e filha, então ele sentia que ali ele estava me protegendo, que eu não correria risco nenhum. A partir do momento que eu quis ir para o profissional, ele começou, olha aí, o preconceito começou na minha casa, que não era uma atividade para mulher, que futebol era violento, que eu poderia ter colocado a minha vida em risco, e que ele não concordava, que o ambiente não era saudável para a mulher. E eu lembro que foi uma luta para eu conseguir fazer o curso. Meu pai demorou pelo menos 5 anos para aceitar eu no profissional. Ele só foi aceitar depois da final, que eu bandeirei em 2003, São Paulo e Corinthians, que tive aquele lance mágico, né, do Liedson com o Vampeta, na defesa do São Paulo, que me consagrou, acho que ali foi uma das grandes decisões que eu tive na minha carreira, por ser a primeira mulher a fazer uma final em São Paulo, e com uma grande decisão que definiu o campeão do jogo. E foi ali que ele me deu os parabéns. Eu lembro que eu chorei muito no vestiário, porque ele levou quase 5 anos para me reconhecer que eu tinha o talento e que eu poderia estar ali. E outro grande desafio dentro da arbitragem, além de conquistar o respeito de jogadores e dirigentes, o meu maior desafio foi conquistar o respeito dos meus colegas de profissão. Porque era uma mulher que estava ocupando o espaço de um árbitro, né, de um homem. E como você provar para mais ver que você é merecedora daquele espaço? Então, esse foi o grande desafio, mas hoje, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela força, pela determinação que eu tive e sou respeitada hoje, praticamente. Podem não gostar de mim, mas respeitam a minha trajetória. E isso, para mim, não tem preço. Então, acho que foram esses 2 grandes desafios, entre outras coisas. Mas que me marcou muito foi isso, ultrapassar a barreira dentro de casa e ter o reconhecimento e o respeito dos meus colegas de profissão. Foram 2 pontos marcantes. Você falou dessa situação, né? As mulheres hoje, elas têm nenhum problema, zero problema para entrar no mundo da arbitragem, para apitar. Isso não existe mais nenhuma situação em que eu sei que assim, internacionalmente existe uma grande carreira da mulher, né? As árbitras são famosas e tal. Aqui também está assim, é normal e tal, virou uma coisa... Olha, Ceará... A procura é grande, por exemplo. Estamos retomando, né? Eu acho que nós estamos retomando. Eu vou contar um pouquinho, e aí agradeço a oportunidade que eu tive de atuar na Confederação Brasileira, do espaço que ali me deram, com todas as diversidades que eu passei, mas eu vivi muito aprendizado e cresci muito na área de gestão, né? Gestão do esporte, gestão de arbitragem, que foi ver, depois de 10 anos, né, eu bandeirei a final da Copa do Brasil em 2006, Vasco e Flamengo, o primeiro jogo, bandeirando inclusive com o Leonardo Gaciba, e foi muito lindo para mim, em 2016, ver a Nadine, depois de 10 anos, fazer essa mesma final, né, da Copa do Brasil, o jogo Atlético e Grêmio, o primeiro jogo. E depois disso veio a Neuza.
Então, e eu ajudei nesse projeto, porque eu estava lá compondo a estrutura da arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol e trabalhando essa conscientização. E eu acredito que a partir dali a gente conseguiu pensar numa retomada da mulher. E aí veio a Nadine, depois veio a Neuza, a gente fez um trabalho muito bacana junto com todos da estrutura que ali estavam envolvidos, desde Sérgio Correia, Alice Pena Júnior, todos os membros da comissão e da escola que participaram com afinco na construção da Edna, que foi para o Mundial, né, fez grandes jogos no Mundial, e quando regressa ao Brasil, já na gestão do Leonardo Gaciba, que eu não fiz parte, mas eu agradeço pelo trabalho que a gente desenvolveu previamente, nós conseguimos preparar uma árbitra para voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, depois de 15 anos da Silvia, a gente volta a ter uma mulher apitando a primeira divisão do Brasileiro, e aqui em São Paulo ela já fez 5 jogos na Série A1 este ano. Então, você vê que é um momento diferente. Os árbitros hoje, né, os jovens talentos da atualidade, recebem melhor suas árbitras, acolhem melhor, é uma outra mentalidade, assim, toda aquela barreira que eu sofri na minha época, não que essas meninas não vivam, não é isso, mas a proporção é menor. A própria imprensa já olha essas meninas de uma outra maneira. Eu fiquei muito tratada como musa, né? Musa. Pouco se falou da eficiência da Ana dentro do campo de jogo. Tanto que no momento mais difícil da minha carreira, que foi os 2 lances do Botafogo e Figueirense, se predominou a questão da musa em detrimento a todo o trabalho que eu conquistei para chegar naquele jogo. Que era o 2º ano consecutivo. Imagina, eu tinha feito final em 2006 e em 2007 eu estava numa semifinal. Isso mostra a minha regularidade, né, no meu trabalho em alto nível. Foram 7 anos em alto nível. Isso não é fácil. Não é simples. Eu saberia que eu ia viver um declínio, um momento ou outro. Isso é normal na carreira de qualquer atleta, de qualquer profissional de excelência. Ele vai ter uma curvatura. E para quem sabe, para quem tem alguma informação, você ser bandeirar, ser árbitro e bandeirar, é um preparo físico monstro, porque você corre o jogo inteiro. Quanto corre um bandeira? O assistente corre um pouco menos que o árbitro, né? A gente corre em torno de 6 a 8 quilômetros no jogo, mas em velocidade. A diferença do assistente para o árbitro, igual no meu caso, eu fazia os sprints na minha época a tempo masculino. Por que eu fazia os sprints, que é aquela velocidade, as corridas curtas de 40, 50 e 100 metros? Porque a vida do assistente ela é decidida num tiro de 40 metros, num tiro de 50 metros, num tiro de 60 metros. Então são sprints em alta velocidade para você acompanhar um atacante em alta velocidade que tem o objetivo único de fazer o gol. E ele precisa receber essa bola em posição legal para realizar a magia do futebol, que é o gol, né? Não adianta. O gol é a magia, é um momento lindo, espetacular. Então nós trabalhamos muito nesse limite de sprint, de velocidade. O árbitro ele já é uma fusão do sprint em alguns momentos, mas com a cadência. Então ele trabalha tiros curtos de 50 a 60, mas ele também trabalha a cadência de velocidades de 200 metros quadrados, né? Que é um ritmo diferente, 150 metros. Então são realidades um pouco distintas e o árbitro caminha muito mais do que o assistente. Dependendo do jogo, um jogo de final, o assistente quase não anda. Ele trabalha do momento parado por uma velocidade. Então, ou seja, ele sai do tempo zero, e como a gente fala aí das Ferraris, né, dos grandes carros com uma potência, é você sair do ponto zero para uma velocidade máxima de 100 em um curto espaço de tempo. Então, eu comparo a função do assistente mais relacionada ao carro. O árbitro já não, ele já tem o tempo para aquecer o motor, para se mover e aí depois fazer o sprint. Então, são habilidades diferentes, totalmente distintas. E sim, na minha época eu era uma velocista, né? Eu tenho perfil de velocista, minhas fibras de velocidade são superiores às fibras de resistência, né? Vamos falar assim. Então isso me ajudou muito. A fator da idade, eu era uma menina, né? Como eu comecei muito jovem, eu estreiei na Série A com 21 e tive o ápice da minha carreira com 25 anos e fui até os 29, né? Assim, alta performance, que foi o ano de 2007. Depois eu continuei mais 2 anos, mas aí foi toda aquela luta que vocês acompanharam de regresso, de retomada, de tentar buscar o meu espaço, até que eu me dei por vencida quando meu pai veio a falecer
E ali eu entendi que, junto com meu pai, eu enterrava também a minha atuação no campo de jogo. Acho que eu ia me preparar para um outro cenário. Então é muito isso. Acho que a arbitragem feminina daquela época, ela exigia muito mais uma luta constante com você e com a aceitação do meio. A arbitragem feminina de hoje, a luta dela é com ela mesma só, de atingir os índices, Ceará. O grupo hoje aceita ela. Hoje ela é aceita. A Edna é muito bem aceita no grupo. Então eu digo para as meninas hoje, se você tem o sonho, corra atrás, porque o mercado está aberto. As portas nunca teve tão escancaradas e tão abertas para a arbitragem feminina como nesse momento que estamos vivendo agora no Brasil, seja no cenário nacional, seja aqui, falando de São Paulo, pelas oportunidades que nós já ofertamos nesse início de competição. Ana, você até citou, né, a questão do público te ver como musa e as árbitras, assistentes mais bonitas, o público, geralmente masculino, sempre vai olhar por esse lado também, né? Foi muito difícil tirar esse rótulo, né, de não te ver só como musa e ver a sua competência também. E ainda em cima dessa situação, eu queria que você falasse como foi também driblar a barreira, quando você posou para Playboy, por exemplo, como que foi driblar essa barreira do público que também já te via como musa e também depois os comentários, claro, foram grandes, né? Olha, Breno, eu não tenho nada contra o fato de ser a musa ou o muso, né? Igual a gente tem um goleiro da seleção brasileira que é um espetáculo. E ele é uma referência de beleza no cenário masculino. Internacional. Eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Só que no caso do homem, você associa a beleza e a competência. E, infelizmente, no caso da mulher, a gente hipervaloriza somente a beleza. E pouco fala da competência. Eu acho que os tempos mudaram. Hoje eu acho que a gente está... A imprensa, de uma maneira geral, está tendo muito mais consciência disso. Eu acho que as lutas contra qualquer tipo de preconceito ou de estereótipo, né? A gente vem brigando muito sobre isso atualmente, não só falando de racismo, não só falando do gênero feminino e masculino, não só falando de transexuais, da homofobia, mas também dessa questão do estereótipo da beleza. Eu acho que já se vem discutindo muito isso. Mas isso para mim nunca foi um problema, até porque eu não me achava bela, para ser franca. Eu me achava atleta. Eu acho que quando eu encarei a arbitragem como para mim, alta performance, eu mudei o meu corpo em função da minha atividade, porque eu queria ser assistente FIFA, eu tinha sonho de ir para o Mundial masculino, bandeirando, eu sabia que eu poderia chegar, então eu mudei a minha estrutura física em função da minha atividade. E ao mudar a minha estrutura, ela chamou a atenção. Eu nunca me achei uma mulher bonita, para ser franca. Eu sempre me achei mais exótica do que bonita, para ser franca. Eu sou um pouco essa linha mais mulher selvagem, né, mulher do interior. Muito mais isso do que o padrão Barbie de ser. Eu nunca tive esse perfil... Não, Barbie não tem. Nunca tive. O Ceará me conhece de muita idade. Nunca tive. Mas eu acho que essa questão do corpo atlético, né? Uma beleza agressiva, era mais selvagem, então, é mais exótico. E eu acho que associou isso ao corpo atlético. E aí veio... Porque como eu também era muito feminina, ao mesmo tempo que eu era selvagem, personalidade forte, eu tinha a vaidade de toda mulher, que ia passar um batom, passar um rímel. Eu sempre ia pro jogo com um brinquinho, porque naquela época podia usar brinco, hoje não pode mais. Não? Hoje não mais, a regra mudou, não se pode usar nenhum tipo de joia, como exemplo, né? Então eu usava um brinquinho, eu sempre gostei que assim, a mulher ela não pode ser linda, mas ela tem que ser cheirosa, né? Ela tem que ter um charme a mais. Jogador é assim também, cheiroso, né? Eu acho que é a mesma coisa pro homem. Então. Você passa perto dos caras, é porque o povo não sabe, mas você vê um jogador entrar em campo, aquele grupo entra em campo, entra um cheiro em campo. Os caras todos usam perfumes, um creme. Creme. Então eu sempre tive isso, de hidratar o meu corpo antes de ir pro campo, de passar a minha colônia, de retocar a minha maquiagem, meu batom. Na verdade eu passava protetor solar na época, uma base sutil, porque ardia muito os olhos.
Então eu quase não usava maquiagem na pele, eu só usava no olho, que era o rímel, um lápis preto e o batom. Eu passei a usar base depois porque eu contraí uma alergia ao sol e aí passei a ter melasma, porque eu comecei a estar exposta ao sol com 13, 14 anos. Então, como eu fiquei muito tempo, né, bandeirando aí, sábado, domingo, treinando no sol e tudo mais, o meu corpo criou uma reação alérgica e eu adquiri o melasma, que são manchas na pele. Então, para eu ir para o campo de jogo, aí sim, no fim da minha carreira, eu precisava sim estar bem maquiada para proteger a pele. E aí isso também chamou muita atenção. Então eu acho que... Mas assim, Ana, você se preocupou? Não, eu não me preocupava com a musa, porque a musa para mim, ela era sempre secundária. Eu me via assim, eu tô duelando com homens, eu tô brigando por um espaço com homens, eu preciso legitimar o meu espaço. Se eu conquistei uma escala para um jogo, o profissional que está comigo tem que entender assim, essa menina é boa e ela mereceu estar ali. Ela não está ocupando o espaço de um outro cara que eu queria que ela estivesse no meu time. Tanto que o meu ápice da minha realização foi quando saí as escalas e os árbitros gostavam de estar comigo. Porque eu sabia que tinha uma assistente segura, um profissional sério com eles ali para ajudar no trabalho. Então eu nunca valorizei ou hipervalorizei a questão da musa. E sobre a revista, Breno, eu fui convidada 5 vezes, né? Desde que eu fiz a final em 2003, era assim, a cada 6 meses o pessoal da Abril me procurava, né? E me sondava. E eu sempre recusei, porque eu sempre acreditei que eu poderia ir além e que eu queria ficar marcada pelo meu trabalho. Então você imagina, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, foi o ano que eu aceito. Mas por que 2007? Porque 2007 eu entrei naquele momento que assim, eu já tinha conquistado tudo no Brasil, eu tinha feito os grandes clássicos, eu tinha feito 3 finais de Campeonato Paulista, eu tinha feito a final da Copa do Brasil, eu tinha ido para torneio sul-americano, Jogos Olímpicos, eu tinha feito Copa Libertadores e eu queria a Copa do Mundo masculina, né? Eu até queria a Copa do Mundo feminina, mas a minha prioridade era masculina. E como eu posso dizer? E aí eu percebi que quando eu ganhei a notoriedade, porque o meu nome, ele transcendeu o campo de jogo. Eu ia para estádio que as pessoas gritavam o meu nome. Era uma coisa surreal, eu acho que assim, era mágico. Era 5 minutos antes de iniciar a partida, aquele coro, né? Tipo, Aninha, eu vim aqui só pra te ver. Eu nunca imaginei que um estádio fosse gritar isso para um assistente. E eu ouvia isso, e eu cumprimentava a galera. Então era um momento muito bonito, eu comigo mesma, com o que eu amava fazer e com o reconhecimento público. Só que eu não tinha dinheiro. Diferente de hoje, que os valores são muito bons da arbitragem e podem ser melhores. O meu trabalho é melhorar a condição da categoria, como presidente da comissão. Não é só cobrar que os árbitros desempenhem o melhor no campo de jogo. É também ofertar a eles melhores condições para fazer o seu melhor. Só que na nossa época, a gente fazia muito mais por amor do que por receita. Vocês terem uma noção, eu em 2007 era um ícone da arbitragem brasileira no país, tinha um reconhecimento de todos, eu agradeço muito o Ceará quando ele fala que os colegas de profissão me admiravam, só que eu não tinha dinheiro. A gente ganhava R$400 por jogo, Ceará, naquela época. 400? Era R$400, eu não conseguia, e trabalhando em jogos de primeira divisão, em alto nível, eu não conseguia dar para minha mãe uma casa, não consegui. E aí eu me deparo com aquele dilema. Nossa, eu estou no futebol há mais de 12 anos, estou com 29 anos, vou para os 30, e a gente envelhece, gente. A gente não vai ficar linda para a vida toda. A mulher tem questões hormonais, vai mudar a estrutura física. Lógico que a gente tenta se manter, eu sou vaidosa, eu tento me manter, tento cuidar do peso, mas é difícil. E eu falei, meu Deus, eu tô com 29 anos, era um ano que eu estava sendo muito pressionada, eu tinha sido pressionada no Campeonato Paulista, não sei te explicar o porquê, tá, Ceará, mas era um ano de muita pressão em cima de mim, talvez em função da notoriedade que eu tinha, não sei te explicar o porquê. Isso é bem claro. Eu tinha uma pressão... E era a pressão em cima disso aí também. Isso era uma pressão surreal, assim. Eu não tinha a tranquilidade de ir pro jogo e fazer o que eu fazia, como eu sempre fiz. Era uma pressão, era uma cobrança
Você já tinha virado uma coisa grande, né, Ana Paula? Isso. Tinha virado uma coisa grande. Então, você ia para o estádio, era uma ovação. Você ia para a federação, era aquele movimento. Chegou a Ana Paula, porque você era muito grande, né? Você ficou muito grande. Então, e isso, e assim, eu era muito menina também, né? Menina do interior, a gente é meio ingênuo. Eu não tinha essa dimensão naquela época, entendeu, Ceará? Eu sabia que eu causava esse alvoroço, mas eu pensava assim, é porque eu sou mulher, porque eu estou fazendo bons jogos. Eu sempre fui muito, assim, séria, fechada, nunca fui de dar muita abertura. Você me conhece, você falou muito bem isso, tinha uma personalidade. E isso, às vezes, assim, para algumas pessoas soava como arrogância, não sei. Então eu comecei a receber uma pressão que não era normal, gente. Era uma coisa, não sei explicar para vocês. E isso começou a refletir nos jogos, sabe? Então era uma pressão em cima de outra pressão. E quando aconteceu a situação do Botafogo Figueirense, eu entendia que eu tinha ganhado um reconhecimento que não era um equívoco que iria me tirar das escalas, né? Eu acho que eu poderia ter a chance de... Eu estava escalada para o final de semana no Brasileiro. E eu fui tirada da escala. E isso mexeu muito comigo. Eu falei assim, mas espera aí, por que comigo isso, entendeu? Eram indagações que eu me fazia. Eu sei que naquele momento fizeram aquilo para me poupar, para me proteger. Enfim, eu entendo isso hoje. Mas naquele momento, a sua cabeça fica a mil. E aí eu falei assim, meu Deus, eles vão acabar com a minha carreira agora. A minha carreira agora vai terminar. E eu acho que todas essas indagações, quando veio a proposta de novo da revista, e de uma maneira que eu também fui muito meninona com a revista, mas eu fui uma mulher de palavra, como eu sou até hoje, eles me fizeram uma oferta, Breno. E como eu queria comprar a casa da minha mãe, eu falei para eles assim, essa oferta não, só se dobrar. Se vocês dobrarem, vocês têm a palavra que eu vou fazer. Só que na minha inocência, Breno, o que eu imaginei? Eles não vão dobrar. E eu não vou fazer, não vou precisar falar não mais uma vez, entendeu? E daí dobraram. Aí, pra minha surpresa, eles dobraram, Breno. E aí me deixaram de saia justa. E eu sou uma mulher de palavra, não volto atrás. Aí conversei com a minha mãe não queria. Meu pai, que foi favorável, minha mãe foi contra a todo momento. Minha mãe foi contra. Meu pai foi favorável. E eu falei, agora... Seu pai, justamente no início da carreira, não queria que você fosse bandeira e nessa situação acabou sendo favorável. Então, mas porque meu pai, eu vou falar, isso é um furo pra vocês. Meu pai, ele tinha uma visão... Porque meu pai foi meu anjo e meu demônio, mas meu pai tinha uma visão de mundo que, assim, eu tô aprendendo agora. Acho que hoje eu consigo entender a cabeça dele. Meu pai, ele tinha uma visão de mercado, Breno e Ceará, que ele olhando o cenário, ele olhando as escalas que eu tava fazendo, a maneira como estavam conduzindo, sabe, o meu pai, ele falou assim, Ana Paula, vamos fazer de tudo para você não voltar. E você tem que marcar o seu nome na história, porque você cair no ostracismo é muito fácil. As pessoas vão te colocando no esquecimento, e ninguém vai lembrar de você daqui 2, 3 anos. Daqui a pouco Meu pai falou isso. Eu falei, mas pai, se eu fizer essa revista... vai gerar uma polêmica, talvez eu nunca volte, olha só, mas eu vou conseguir dar a casa para vocês. Aí ele falou para mim assim, então minha filha, dê a casa para sua mãe e marque o seu nome na história, porque a única maneira de você marcar o seu nome vai ser com esse feito. É um feito do empoderamento da mulher, meu pai, hein? É um feito do empoderamento da mulher, é um feito de uma mulher que conquistou e passou por todas as humilhações possíveis para chegar onde você chegou. E você não vai se vender. Você vai fazer um trabalho artístico, você ama a arte, eu pintava na época. Você gosta de fotografia. Você vai fazer um trabalho artístico. Acabou. Muitos vão te condenar, mas muitos vão te aplaudir. Porque você não está fazendo nada de errado. E o que você vai ganhar vai ser digno. Você vai dar a casa para sua mãe. Quando meu pai falou pra mim, Breno, eu falei, cara, eu não tinha pensado nisso tudo. Eu, Ana Paula, não tinha pensado. Mas quando ele me viu chorando, dividida, né, entre ele e minha mãe, e ele me falou isso, eu falei pra ele, eu vou fazer. E vou dizer uma coisa pra você, Breno e Ceará, eu agradeço ao meu pai, não tenho vergonha de ter feito a revista. A revista, ela pode ter sido usada contra mim em alguns momentos, mas não foi a revista não mudou o que eu sou.
Usada pela ignorância, pô, né? Pela inveja, pela ignorância, pelo machismo, mas não porque a revista é uma coisa assim, as grandes atrizes, as grandes personalidades posaram nua ou nus. Foda-se. O que interessa é marcar aquele momento, como você falou, foi um momento seu de grandiosidade, não é? De você doar a sua beleza para o foda-se, cara. É isso mesmo, o resto é inveja. Só que assim, eu queria voltar para o futebol. Então a revista ela teve 2 pontos. Ela teve esse. Eu, quando aceitei a revista, além de eu ter dado a minha palavra, eu fui pesquisar quais eram as mulheres que tinham sido capa da revista e as histórias delas. E ali eu vi Cristiane Torlone, Maite Proença, eu vi Hortência do basquete. Eu vi nomes de mulheres que tinham feito a revista e que as suas vidas não mudaram em função da revista. Elas continuaram sendo grandes personagens. E eu me inspirei nisso para fazer a revista também. E foi pautado nessa força que eu fiz a revista. Eu superei, porque assim, sofri muito preconceito, viu, Ceará? Eu sei. Você não tem noção do que foi o pós-revista. Mas assim, eu não deixei de ser menina do interior. Eu não deixei de vir aqui onde a mamãe mora. Minha mãe mora aqui na região periférica de Sumaré. Estou com ela aqui. E não perdi os meus valores em momento nenhum, que eu acho que isso para mim não tem preço. Não perdi meus valores de forma alguma. Fui testada no extremo, em todos os sentidos que você puder imaginar. Porque e hoje se Ana Paula, se as pessoas soubessem o que é um trabalho desse, as pessoas não ficavam tão desse jeito, porque é um fotógrafo altamente profissional, o cara tá ali para fazer o melhor dele, o cara quer fazer um puta do trabalho, o cara tá louco, quer fazer um puta do trabalho, você sabe disso, ele tem um modelo bonito, ele quer fazer um grande trabalho, não tem 300 pessoas no lugar onde você está fotografando, e se tivesse é altamente profissional, faz um puta de um trabalho, vende revista pra caramba, você mete uma grana no bolso e um abraço, meu. E como diria o Juarez Soares, um abraço pro gaiteiro, entendeu? O resto, Ana Paula, eu sou um cara bem claro, a vida me ensinou isso. Eu parei de trabalhar em dezembro no futebol, porque no esporte, no TV, porque eu montei uma produtora com meu filho, eu trabalho no agronegócio, que é muito melhor para mim. Super legal e é onde tem o dinheiro do país. Olha aqui, eu sempre fui um cara super real, super com o pé no chão. A minha cabeça funciona assim. Foi bom para você? Foi pensado? Não foi bom. Foi ótimo. Foi maravilhoso, cara. Você fez um puta de um trabalho na revista, você ficou muito mais famosa ainda do que você já era, você ficou insuportavelmente famosa, entendeu? Ganhou uma grana, comprou a casa, entendeu? Pô, e o resto é inveja, cara. É inveja que movimenta toda essa coisa estranha que aconteceu. O ódio, pessoal, uma mulher queria fazer, os caras queriam estar lá. Porra, é inveja. Agora, Ceará, o lado bom disso tudo, né? O lado bom, primeiro que a casinha que eu tô aqui, né? O quarto que eu tô, a casinha que eu tô aqui foi a casa que a gente comprou com esse dinheiro. Então, eu agradeço muito a Deus. Minha mãe tá amparada hoje, graças a Deus. Tem a paz dela, né? De saber que tá no seu teto, porque para uma pessoa humilde, saber que tem um teto e não precisa pagar aluguel, você sabe o que isso representa. Nossa. Então, ela, com toda a humildade dela aqui, não quis mudar nada, viu, Ceará? Minha mãe não quis ir para um bairro mais sofisticado. Sim. Ela quis ficar com o povo dela, onde ela se sente confortável. E é onde agradeço a Deus que toda vez que eu venho para cá, a gente viaja o mundo. Eu morei em Minas Gerais, morei no Rio, tô com ela aqui e vou para São Paulo. Mas, assim, toda vez que eu volto para cá, para mim é muito bom, porque eu encontro com as minhas raízes, sabe? Eu encontro com quem eu sou. Então, é muito bonito esse sentimento, né? Quando você volta para casa da sua mãe e vê onde ela está aqui, no lugar que ela está, e a gente, de alguma maneira, ter proporcionado isso a ela. Então, as pessoas me perguntam, mas você se arrepende? Eu falei, não. Eu sei as lutas que eu tive. Porque, assim, às vezes eu perdi algumas oportunidades, tá, Ceará? Perdi algumas oportunidades. E eu agradeço muito ao Reinaldo Carneiro Basso pela oportunidade que ele está me dando agora.
porque ele está sendo ousado e corajoso. Porque talvez eu tenha perdido muitas oportunidades no meu passado em função dessa decisão que eu tive de fazer a revista. Só que eu sempre acreditei muito no meu trabalho. E aí, assim, agradeço muito ao Wilson CM, que me abriu as portas na Conmebol. Não usou isso como uma desculpa para que eu não mostrasse o meu trabalho, pelo contrário, me deu força, me indicou para a FIFA. Agradeço à CBF, que me deu a oportunidade, ali na figura do Sérgio Correia, para que eu fizesse o meu trabalho. Sofri, sim, várias questões, mas foram pessoas que minimamente me deram espaços para comprovar a competência. E hoje a gente está aqui na Federação Paulista. Então a revista para mim foi um momento lindo. Eu consegui ajudar minha família. Meu pai adoeceu depois e eu consegui dar uma morte digna para ele, porque ele teve que ficar numa UTI aqui em casa, num quarto para ele, com enfermeiro, e você sabe que isso gera custo. Isso não é barato. E a gente conseguiu dar isso para ele, né, da melhor maneira possível. Então, assim, gente, eu só tenho que agradecer, de verdade. Agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, ao Duran, que fez fotos maravilhosas. Craque. A editora abriu a figura do Laurentino, que estava lá na época como editor-chefe, né? Que escreveu aí o 1808. E, assim, agradecer a essas pessoas com quem eu tive contato, que me deram essa oportunidade. Agora, tem um número que você precisa passar esse número para nós. É um número que é um número muito importante e muito interessante para essa reportagem que nós estamos fazendo. O número é quantas gostosas você tomou, quantas gostosas, quantas foram, e o número exato de cantadas. Isso é muito importante para nesse momento. Nossa, Ceará, incontáveis. Incontáveis. Inclusive agora, Ceará, pra gente dar risada, é o contrário. Porque aquelas pessoas, quando me veem, fica aquela coisa da musa, né? Eu já tô com 42 anos, tô tentando manter a minha rotina de treinamento, mas quem trabalha com gestão, você conhece o dia a dia nosso da bola. Você pouco tem tempo para você começa às 7 horas da manhã e para 1 hora da manhã. Então, eu acho que até assim, a gente cuida pouco da gente, né? A gente se preocupa muito mais com o todo e menos. Aí tem gente que fala para você, olha para mim e fala assim, não acredito que você foi musa. Eu falo, rapaz, nem eu. Fala assim, nem eu. Me elegeram por um período aí, nem eu, mas toma aí. Nem eu, cara. Tomar um vinho, tudo certo. Eu acho que faz parte. Você mesmo, aquela da revista, por favor? Não é possível, ela é eu guardei a revista, eu gostaria que você autografasse. E agora uma coisa bacana, Ceará, eu tenho que parabenizar treinadores, jogadores, porque isso foi em 2007, 2008, eu cheguei a fazer 5 jogos do Paulista, inclusive uma semifinal, que foi Ponte Preta e Guará. E eu quero agradecer a cada jogador daquele ano de 2008, a cada treinador, a cada dirigente, o respeito que tiveram comigo, ao ponto, Ceará, de muito estarem com a revista e terminar o jogo, depois do jogo, irem lá no vestiário e perguntar, Ana, desculpa a indiscrição, eu posso trazer para vocês algumas revistas para você autografar? E aí foi aí que eu me dei conta, Ceará, da magnitude do respeito que eu tinha conquistado em campo. Porque quando esses profissionais, né, que te viram de uma maneira, te viram de uma outra maneira, aguardam passar o jogo e tem o cuidado de ir no vestiário e perguntar, hein, você pode autografar para mim? E muita gente fala assim, isso é desrespeito. Não, eu acho assim, pelo contrário, isso mostra o respeito, a admiração dessas pessoas. Assim, eu fiz mais de 10 noites de autógrafos, todas lotadas, Ceará. Eu me lembro. E homens e mulheres, eu tive na minha revista, como era esse engajamento, esse empoderamento da mulher, aquele grito de basta, né? Não, mulher mais, né? Mulher mais. Mulher, então, com uma farra. Então, era um grito de basta. Como eu autografei revista para mulheres. Meninas, senhoras, impressionante, Ceará. Assim, me marcou muito. Eu fiz uma tarde de autógrafo na Saraiva, em São Paulo, e em Santos, e uma aqui em Campinas. Foi inacreditável o número de mulheres. E isso mostra que foi um marco aquilo de fato, que era essa questão do basta. Chega, né? Chega de preconceito,
chega de se submeter. Então foi um grito, né, naquele momento. Você fez tudo, porra. Você fez tudo que uma mulher pode fazer. Você foi uma super profissional. Pensa bem isso aí. Um grito de liberdade que eu não tinha dimensão, viu, Ceará? Eu digo para você com muita humildade que naquele momento, no ano de 2007, eu não tinha dimensão. Eu só fui ter essa dimensão total quando eu me formei em 2009. Porque aí eu fiz um livro-reportagem e um site, na época, como TCC. O livro-reportagem eu segurei para mim, para publicar no momento, quem sabe agora, no futuro, aí a gente pensa em publicá-lo. E eu apresentei o site. Mas foi quando eu fui fazer uma reflexão sobre aquele marco de 2007, 2003, na minha vida. E aí que eu me dei conta da representatividade que eu tinha naquele momento. Olha que louco. Porque se você me perguntasse isso naquele momento, eu não saberia te dizer. É difícil. Eu passei a ter uma reflexão desse grito depois. Impressionante isso. Né? E como a gente cresce também como ser humano. Correto, é isso. E ainda em cima dessa situação, Ana, anos depois, no caso hoje e um pouco, né, alguns meses atrás, os homens do futebol estão colocando nas suas mãos a responsabilidade de melhorar a arbitragem do futebol masculino, né? Que é um grande problema. A gente vive aí de reclamações de torcedores, de dirigentes, de jogadores. E como é que você está fazendo e trabalhando para tentar melhorar a arbitragem masculina com toda essa tecnologia que a gente conversava há pouco, que tem hoje em dia, e também com essa pressão toda, né? Olha, Breno, eu acho que um ponto que é importante, e aí eu aprendi com os colegas da bola, porque eu fiz curso de gestão, né? Como eu falei para vocês, estou aí no futebol há 5 anos na CBF, tive a oportunidade de estar na FIFA, né? Já vou para o meu 4º ano consecutivo como instrutor internacional, e na Conmebol por 5 anos consecutivos. Então isso me ajudou a ter uma visão da arbitragem mundial como um todo e pensar processos. Eu sou formada no técnico em administração, sou formada em comunicação, pós-graduada, fiz curso de gestão, fiz curso de gerenciamento emocional, sabe? Essas coisas são importantes para você lidar com pessoas. Então, o primeiro ponto é gerenciar pessoas, primeiro. Então, a gente tem trabalhado muito com isso, que é gerenciamento de pessoas. Seja elas os árbitros, sejam elas a minha equipe de trabalho no meu dia a dia, seja elas dirigentes do futebol e companheiros de trabalho na Federação Paulista. Isso é um ponto muito importante. E é um grande desafio, porque não é fácil, porque você lida com pessoas heterogêneas, com formações distintas, com um olhar distinto e com experiências distintas da bola. Toda a minha experiência no futebol é uma construção pelo olhar da arbitragem. Lógico, eu fui para Roma, fiquei 20 dias na Itália, fui na equipe da Roma aprender a treinar jogadores. Eu fiz um curso de base, porque eu entendia que conhecer sistema de jogo e esquema tático são ferramentas fundamentais para o aprimoramento de um árbitro. Então eu fui estudar tática, eu fui estudar como treinar um sub-20, como treinar um sub-15, porque eu trabalho muito com esses atletas, sub-15 e sub-20, para treinar os árbitros. Por que o sub-15 e sub-20? Primeiro porque são jovens são impulsivos, segundo pela velocidade que eles empregam. Então se eu coloco o árbitro treinando com sub-20 numa alta velocidade, eu preparo ele melhor para um jogo cadenciado. Não sei se vocês conseguem me entender a minha proposta. Então eu fui estudar isso, fui estudar análise de desempenho, como que os clubes pensavam aprimorar seus jogadores, aprimorar o seu sistema de jogo, aprimorar a sua proposta, né, contratação de atleta, como que isso era pensado. E aí eu fiz um curso de análise de desempenho. Por que eu estou colocando tudo isso como introdução? Porque eu sempre tinha uma indagação como árbitra sobre a importância do processo. Qual era o processo? Qual era o planejamento da gestão de arbitragem? Eu sempre perguntava isso. Então, a primeira coisa que foi feita na Federação Paulista foi pensar um planejamento estratégico, Breno. Então, a gente fizemos um estudo de caso internamente, entrevistando todos os profissionais que atuam na Federação Paulista, porque passaram por lá outros gestores. Então, eu queria entender o que tinha dado certo e o que tinha dado de errado, o que eu podia aprender com eles para propor algo.
Então, o meu primeiro trabalho lá no mês de novembro foi de pura pesquisa. Foi me debruçar sobre as propostas que eram feitas. Partindo daí, nós criamos um planejamento dividido em 3 esferas, que é árbitros de elite, que é o meu carro-chefe, que atuam aí na primeira divisão, na Série A2 e na Série A3. Os árbitros que estão no quadro básico, que amanhã serão os árbitros de elite, e os árbitros da escola, juntamente com o feminino. E além dessas 3, pensar, então, o que eu vou propor por árbitro de elite, o que eu vou propor por esse árbitro intermediário, o que eu vou propor na escola, o que eu quero da formação da escola. E aí a gente já está propondo um novo pensar na escola, uma nova metodologia de ensino, queremos árbitros mais críticos, querendo os árbitros que na escola já entendam o sistema de jogo, esquema de jogo, já saibam distinguir o que é um jogador ambidestro, do que é um jogador, entende? Um meio atacante de um atacante, o que é uma defesa que joga em linha alta e em linha baixa. Ele precisa aprender isso na escola. Porque se ele aprende isso na escola, eu consigo desenvolver ele no cenário intermediário. E ele chega na elite melhor formado. E aí eu vou trabalhar com ele alta performance. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é a fusão do conhecimento que eu tive como árbitra e como eu tive na CBF, na FIFA e na Conmebol. Então esse know-how me ajuda a pensar estrategicamente ciclo e processos. E então, faz você um profissional de alto nível. Profissional de alto nível, perfeito, Ceará. Então eu criei processos para árbitros de elite, processos para árbitros intermediários, processo para a escola. Além desses processos, trabalhamos processo voltado para a área física, processo voltado para a área mental, que a psicologia é de suma importância nesse pensar futebol, né, que eu entendo que é importante. A gente está trazendo outras disciplinas, como a importância da língua portuguesa, a importância da língua inglesa, a importância da oratória. Igual eu, quando eu me tornei árbitra de elite, eu fazia grande jogo, mas não sabia falar, gente. Eu não sabia me comunicar com a imprensa. Muitas vezes eu não falava com a imprensa porque eu não me sentia segura para falar, porque do interior a gente fala tudo puxando o R e tudo errado, né? Então, eu tinha essa preocupação do aprender, entender como a imprensa via e como eu ia atender essa expectativa, corresponder a isso. Então, para vocês verem, eu uso também a experiência da minha vivência para melhorar a formação desses árbitros. Então, é construir ele como homem e como árbitro. E, assim, focado em alta performance, focado em excelência. Um árbitro não pode ir para o sub-20 sem pensar em excelência. E, vou lá apitar por apitar. Ele vai para o jogo da Série B, vou apitar para apitar. Eu vou no jogo da Série A3, não. Esse tipo de árbitro nós não queremos mais. O mercado do futebol não aceita mais. O que o futebol aceita? Árbitro de alta performance, que sim pode errar, mas ele foi para o jogo, ele respeitou o jogo, ele correu o máximo que ele podia correr, ele conversou com os jogadores, ele advertiu, ele controlou a área penal. Se ele errou, é inerente do ser humano, mas ele fez tudo o que tinha que fazer. Não dá mais, no momento de hoje, em que os clubes investem muito em seus jogadores, investem muito em treinamento, a gente não fazer o mesmo investimento, entendeu, Breno? A gente tem que investir e trabalhar esse pensamento do árbitro. Então, esse ano na Federação Paulista, é uma pena o fato da pandemia, porque nós tínhamos um investimento muito alto em preparação, em formação, em tecnologia, não só do VAR, como a central do VAR, mas também em tecnologia de ensinar. Então, a gente conseguiu trazer o iScout, que é uma plataforma de análise de desempenho usada muito para jogadores. A gente trouxe essa plataforma, usando a experiência que a gente tem na Conmebol e na FIFA, para o árbitro. É uma tecnologia de ponta para os árbitros de elite e de uma maneira proporcional. Então, na Série A, a gente conseguiu o melhor recurso. Na Série A2 e A3, eu consegui um meio recurso. Não sei se vocês me entendem, como eu estou trabalhando em processo. E aí eu consigo trabalhar por escala, porque eu não tenho hoje dinheiro para todos. Então, eu tenho que gerenciar o que eu tenho e aonde eu vou investir. Em contrapartida, eu consegui recurso para investir na formação desses intermediários e na escola. Então, a gente criou um processo que a gente vai colher frutos pensando no curto prazo, que é a competição que está acontecendo, mas também pensando em médio prazo. Hoje não dá para você fazer uma gestão só imediatista. Eu preciso pensar no hoje, mas eu preciso projetar o amanhã. E quais serão os talentos de amanhã? Que trouxemos também um estatístico para o departamento, porque eu entendo que quando você tem um estatístico, eu consigo provar para o clube, para o Ceará, para qualquer que seja, por que este árbitro para esse jogo e não esse? Que essa é sempre a grande pergunta, né, Ceará?
Por que você colocou esse menino nesse jogo e não esse? Então hoje não é uma coisa assim, a Ana Paula escolheu o árbitro. Não. A comissão quis colocar porque ela gosta. Não, isso não existe. A gente faz um levantamento da situação da equipe, que situação que ela está, o que aquele jogo representa, como repercute esse jogo, perfil de árbitro, a gente tem analisado, perfil de árbitro, performance de árbitro, ele teve performance em 3, 4 jogos anteriores, ele está habilitado para esse jogo, porque a gente está trabalhando sempre com projeção, entendeu, Ceará? Então nem sempre o melhor árbitro no momento, quando a gente escala para o jogo, ele vai fazer o seu melhor. Infelizmente pode acontecer o contrário. Mas o que eu quero dizer para vocês, que a gente criou um processo, se vocês forem no departamento, eu convido vocês para conhecerem, eu consigo explicar para vocês por que o Mineiro foi naquele jogo São Paulo e Grêmio, Novo Horizontino. Eu explico para vocês o porquê, porque era um talento novo, tinha feito 3 jogos excepcionais, tinha tomado grandes decisões, fez uma Copa São Paulo de Júnior extraordinária, vinha com 3 anos trabalhando na Série A2 e na Série A3, e assim, a gente só pode lançar, gente, árbitro novo até a 5ª rodada do Paulistão, porque é um campeonato curto. Se até a 5ª rodada eu não conseguir lançar, eu não vou conseguir lançar depois. Vocês concordam? Então eu preciso ter um planejamento também para lançar o novo e para investir na minha experiência. Então eu entendo que hoje, como time de futebol, a arbitragem é feita de jovens talentos, mas também do cascudo, do veterano. E o equilíbrio da juventude com o veterano é que eu vou conseguir fazer uma competição mais limpa possível e com a menor quantidade de equívoco. Isso não quer dizer que eu não vai errar, entenda. Eu vou ter uma margem de erro, como aconteceu. E eu não vou negar para vocês, aconteceu. Aconteceram erros. Mas ele está dentro de um pacote pré-analisado. Agora, qual é a vantagem? A partir das quartas de final eu tenho o VAR. Então, se eu tinha uma margem de erro de 8%, entendeu, Ceará? De 8% a 10% pela quantidade de jogos, qual que é o meu objetivo? Com o VAR, essa margem de 10 cair para 1,5, 2. No máximo, ou 0,8. Um exemplo. A gente vai trabalhar para isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso é pensado. Então, hoje há uma gestão de arbitragem, há procedimento, há seleção de escolha de profissionais, como uma grande empresa, como um grande clube. E eu digo sempre, eu bebo na fonte. Não tem coisa melhor para mim, mais enriquecedor do que conversar com diretores de clube, com gerente de clube. Igual, eu sou muito fã do Cícero, que é o gerente de futebol do Palmeiras. Não tenho vergonha de dizer isso. Porque eu gosto do trabalho do Cícero. E aí eu pergunto para vocês, por que não me inspirar nele? Por que não me inspirar na gestão do Atlético Paranaense? O que o Atlético Paranaense está fazendo de positivo que eu possa adaptar para a arbitragem? Entendem? Eu digo que a gente está no mundo da bola, a gente tem que aprender uns com os outros. E isso é construir conhecimento e respeito mútuo. Então eu quero o melhor dos meus árbitros, ofertar para eles o melhor, para melhor atender os clubes. Porque eu sei que também para o clube um erro e um acerto nosso causa um impacto. A gente não quer errar, de forma alguma. Mas eu também tenho a consciência do impacto que tem. Então isso é respeitar as equipes e fazer uma gestão para todos. É um belo desafio, mas eu tenho uma equipe muito boa, Breno. Então, assim, primeiro eu quero agradecer a presidência novamente e o meu time. Eu tenho uma equipe composta por 15 profissionais de alto nível. Então, um gestor, ele não colhe os frutos sozinho. Ele só colhe algo que ele sabe fazer em trabalho em equipe. Igual agora, eu estou falando com vocês e eu tenho um grupo fazendo um trabalho com o pessoal de elite. E eu estou falando com vocês com a tranquilidade de saber que eu estou sendo muito bem representado. E isso, para mim, não tem preço. Então, ou seja, eu terminei falando da importância de gerenciamento de pessoas e termino dizendo, um líder não é nada se ele não tiver uma grande equipe e essa equipe não estiver fechada com ele. Então, eu quero agradecer aos árbitros e à minha equipe. O grande desafio, gerenciamento de pessoas. Hoje, para a gente ter sucesso, temos que aprender a gerenciar pessoas. Eu estou num processo, tá, gente? Sou jovem e estou num processo de construção, mas a gente já sabe o que quer e aonde queremos chegar. Se Deus permitir que eu fique aí pelo menos por 5 anos, espero a Deus que vocês vejam algumas mudanças positivas, não só nos nossos árbitros, mas também na nossa relação para com os clubes. A gente precisa dialogar mais, precisamos estar mais perto, precisamos entender que todos fazem parte de um todo, que é fazer o futebol arte.
para atender o grande público. É o meu pensamento de gestora. Beleza. Ana, eu quero só te agradecer mesmo, de coração, de você ter atendido a gente, da sua generosidade. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, de nível nacional e internacional, de ter atendido a gente aqui nesse Pod Esportes. E isso é uma coisa interessante, porque fica gravado, as pessoas vão ver a hora que quiserem, entendeu? É muito importante isso, porque o pessoal tem onde procurar. Essa plataforma, essa maneira de fazer comunicação hoje é muito legal. Não tinha antigamente, hoje tem tudo à disposição de todo mundo. O que você fez hoje foi dar uma aula de como funciona coisas, departamentos importantes do futebol. Um departamento que faz com que o jogo fique bom ou fique ruim. Um árbitro ruim acaba com o jogo. E um árbitro bem preparado, como está acontecendo hoje, não um amador, mas um super profissional, em todos os sentidos, e preparado, ele tem a margem de erro dele de fazer uma coisa que não esteja correto, de não ser um bom árbitro, ela diminui muito. Quer dizer, essa é a ajuda que vocês dão às pessoas. Eu queria te agradecer de você passar essas informações todas e falar também de coisas pessoais suas, que são como a sua família, como o momento em que você resolveu fazer a Playboy de forma tão tranquila, porque eu sei que você hoje tem um cargo e de repente a gente diz, pô, você veio falar desse assunto, mas é um assunto que a gente trata com respeito, né, com carinho até e com o profissionalismo que a gente sempre teve. Eu gosto de você pessoalmente, embora a gente tenha sido mais em entrevista, nunca tinha conversado muito assim, e admiro a sua profissão, a sua coragem, né, de ter feito tudo que você fez, porque só uma pessoa que fez tudo o que você fez consegue ter o tamanho que você tem. Parabéns e muito obrigado da minha parte. Imagina. Café para você. Que lindas palavras, Ceará, imagina. Eu lembro de um bate-papo nosso, acho que você vai lembrar, lá numa churrascaria. Não sei se eu posso falar o nome da churrascaria. Pode falar, fazer o merchan, não? Pode falar. Daniel Gril. Daniel Gril, é meu amigo, meu patrocinador. Tinha um programa de rádio lá, você lembra disso, né? A gente fez um bate-papo muito gostoso lá. Eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, estou aberta sempre. Podem nos procurar, está convidado a tomar um café conosco depois de tudo isso passar lá na federação. Quando o Breno entrou em contato, na mesma hora eu falei, Breno, eu só quero consultar a assessoria de imprensa, mas o Ceará pode contar com a minha participação, só quero estar alinhada com a assessoria. Agradecer ao Bernardo Itri, que autorizou e fez todo o bate-papo com o Breno para que isso fosse possível. Não, e assim, eu acho que é importante ser transparente, a gente não tem que ter medo de assumir as escolhas que nós assumimos e realizamos no decorrer da nossa trajetória. Acho que tudo faz parte de uma construção. Não tem como, a Ana Paula de hoje viveu tudo isso no passado, então não tem que ter medo de falar sobre isso. Fica grande. Esconder. Quem não tem história para contar, Ana Paula? Quem não tem história para contar não fez nada, minha filha. Não fez nada. Não tem sentido, cara. Quando você encontrar o Reinaldão, fala que eu mandei um beijo. Eu vou ligar para ele amanhã, falar que ele é um querido e assim, eu prometi a 2 pessoas, a ele e ao Ednilson Corona. Foi um profissional que estava com o presidente da comissão antes da minha chegada, hoje é um dos meus braços direitos, porque foram 2 homens que acreditaram no meu trabalho para eu estar nesse cargo. Então, assim, a eles eu devo fazer o meu melhor. E mais do que a eles, hoje aos árbitros, porque eu não imaginei, Ceará, que eu fosse ser tão bem aceita como eu fui, e não só pelos árbitros, também pelos clubes. Então a minha responsabilidade é muito grande, de fazer o meu melhor, não sei se eu vou acertar, mas o meu compromisso de buscar a excelência sempre, para melhor atender a esses 2 homens, ao quadro de árbitros e aos clubes que me receberam muito bem em São Paulo, porque a gente está falando de São Paulo, é uma federação grande, com clubes importantes. Forte. E não ter tido uma rejeição já nos dá uma serenidade para trabalhar, não quer dizer que não tenha cobrança, mas uma serenidade para trabalhar. Então eu vou procurar fazer o melhor para atender a todos. É difícil, é um árduo trabalho, mas eu amo o que eu faço e quando a gente ama o que faz, a gente tira a força de onde não tem para superar as adversidades. E por favor, fique em casa, viu? Se cuida. Você não é mais um garotão. É um grande menino, um meninão.
Estou me cuidando muito bem, faz 60 dias que eu estou em casa, Cara, outro dia eu coloquei uma coisa na internet, é o seguinte, falei, pô, gente, isso é uma coisa louca, né? Eu falei, escuta, a gente fica falando toda hora durante o trabalho, eu trabalhei 48 anos no meio do esporte, falei, porra, toda hora eu falava, meu Deus, que gostoso, vou voltar para casa. Eu tô em casa, cara. Você acha que tem um lugar melhor que esse para ficar? Eu, por mim, ficaria a vida inteira. Aliás, você tá em casa... É que eu tive que sair para trabalhar, pô. Não teve jeito. Você tá em casa, né, Ceará, se cuidando com o café que a gente vai mandar para Ana. A Ana falou que a gente vai tomar um café lá em São Paulo. A gente vai mandar café e caneca para você, o café da Serra da Canastra, viu, Ana? Que é um café super... Obrigado, eu amo. Como todo bom jornalista, né? Que eu não sou boa jornalista, participei aí, fiz algumas colunas, trabalhei 6 anos, 8 anos, quem sabe no futuro, né? Amo rádio, me chamem para voltar para rádio, amo rádio. Breno, amo café, quero te agradecer também pela atenção, pelo cuidado, viu? Desejar sucesso para vocês, e vocês falaram muito bem, é uma plataforma nova, é um conteúdo que fica disponível, e eu estou à disposição sempre, Ceará, gosto demais de você, te admiro muito. Precisou também, tá bom? Obrigado, querida. Saúde. Obrigado, Ana. Dá um beijo na sua mãe. Dou sim, pode deixar. Super beijo. Beijo. Na semana que eu iria assinar o contrato de locação, veio a pandemia. Eu não consegui efetivar a locação do apartamento em São Paulo. Na semana que eu iria assinar o contrato de locação, veio a pandemia. Eu não consegui efetivar a locação do apartamento em São Paulo. Eu me dividi entre Rio e Sumaré e tô aqui. Tô com a minha mãe aqui no interior. É bom que eu tô perto da mamãe. Mas no Rio, porque você tá na CBF também, não? Não, na verdade eu continuo na CBF como instrutora. Como instrutora, tá, isso. Mas é que como eu montei toda uma estrutura lá, meu namorado é de lá, então assim, eu acabei me dividindo, agora que a gente tá ajustando para que eu venha definitivamente para cá, né? Tá, e na Federação Paulista você está trabalhando ainda, não? Não, nós estamos trabalhando no formato home office, eu comecei lá em novembro. Não, mas você tá na Federação Paulista, você trabalha na arbitragem, é isso, né? Isso, estou como presidente. Exato, para não errar, né? Não, eu estou como presidente da comissão de árbitros. Presidente da Federação de Árbitros, isso tá, ok. Então tá. Não, Dá duro em todo mundo, entendeu? Dá duro em todo mundo. Você lembra como quando o Reinaldão era vice-presidente e o Marco Polo era o presidente e ele era o cara da arbitragem, não? Você lembra disso, não? Lembro, foi na minha época. Eu sou um puta amigo dele, sabe? Eu sou um amigo meu. O Jorei Soares morreu, a gente era amigo dele. Então eu ia para São Paulo muitas vezes só para conversar, bater papo, nada assim. Eu sou jornalista, né? Mas eu ia lá para conversar, porque ele é do interior. Tá? Então ele ficava assim no telefone, ó. Eu imito para ele dá risada pra caramba. Ele ficava assim, ó. Você não ouviu o que ele falava há 1,5 metro, porra. Você não ouviu o que ele falava há 1,5 metro. Você só de vez em quando vira e fala assim, ó. Geladeira. Eu falava, na geladeira esse cara? Quem que é? Não posso falar. Não, mas ele sempre falou baixo, né? Essas grandes decisões do Reinaldo sempre foi baixo, né? Baixo. É impressionante. É uma característica não só dele, mas do Marco Polo também, né? Os dois têm esse perfil quando não estão raivosos. O Marco Polo fala alto pra caramba como tá bravo. Eu já vi ele em tribunal e tudo, porque eu sou velho, né? Então, conheço o Marco Polo desde a época que ele ia na porta da federação, né? Advogadinho, assim, começando ali na federação, entendeu? E ele era muito gentil, sempre foi muito gentil. Comigo ele sempre foi legal, entendeu? Como ele teve muito pepino aí, depois que ele foi pra CBF e tal, ele não... Uma vez eu estava agora trabalhando na Rede TV, né? Eu pedi para uma menina que estava trabalhando lá, que conhecia ele, eu falei para ela, fala para ele me telefonar ou me dá o telefone. Ela falou, o telefone dele eu não posso te dar, mas eu vou falar com ele. Ele não quis dar entrevista, não. Ele falou, não, melhor não.
A batata tá assando muito e tal. Mesmo sendo pro Ceará, não quero falar, porque tem coisa que eu não vou poder falar e tal. Mas ele sempre foi um cara assim, eu me lembro claramente, eu trabalhava na Rede Família, Breno, sabe a Rede Família aqui? E eu tinha um programa aí, eu queria fazer futebol, eu queria fazer transmissão ao vivo. Aí eu fui lá falar com ele. Almocei com ele primeiro, depois com o Reinaldo, aí ele subiu, sentou na mesa, eu e o pastor da Universal, que era o diretor aqui. Nós sentamos na mesa dele, ele falou assim para mim, o que eu posso fazer por você? Eu falei, eu quero futebol na Rede Família. O que você tem aí? Eu sei o que eu não posso, mas eu quero saber o que eu posso. Ele falou, eu tenho a Série B do futebol paulista, te interessa? Eu falei, muito, é isso que eu queria. Ele falou assim, tá bom, quanto você quer pagar? Eu falei, eu não quero pagar nada, eu quero que você pague, inclusive o caminhão de externa para mim. Ele falou, o quê? Eu falei, porra, você tem que pagar tudo, eu vou transmitir pro Brasil inteiro, a Rede Família, eu falei para ele, é pro país inteiro, não pensa que ela é aqui de São Paulo, ela tem parabólica, ela entra no país inteiro, amigo. Brincando com ele, né? Ele topou. Eu arrumei, aí ele me ensinou como é que conversava com o prefeito, entendeu? Ajudava nos contatos, os prefeitos pagavam pra gente fazer ir nas cidades. Quer dizer, não pagavam para nós, entendeu? Eles pagavam a transmissão. Sim. E a gente tinha patrocinador. Não precisava de patrocinador, a gente não tinha dinheiro. Só que, na verdade, assim, né? Isso acabou me fudendo, sabia? Por que, Ceará? Porque ele era meu amigo pra caramba, entendeu? E um dia eu tava conversando com ele, eu fui almoçar na federação, eu, o Juarez, ele e o pastor, que queria conversar melhor com ele, queria fazer mais negócio com ele lá, com a TV. E a gente estava sentado na mesa dele, uma outra mesa que tinha lá dentro da sala dele, conversando. Entrou o então diretor de esportes da Record, que era o Edu Zebini. Você conheceu o Edu? Conheci, depois foi pra Fox e agora tá na Federação. Então, e esse cara, porra, era tipo um amigo meu, não era muito amigo, mas ele foi produtor, quando eu era repórter do Luciano do Vale, ele era um produtor de televisão, sim, começando a carreira dele e tal, entendeu? Ele começou muito por baixo, Edu, sabe? E a negada zoava muito ele, que ele era meio grandão e tal, meio desajeitado, a negada zoava ele pra caralho. Aí ele chegou lá, entrou na sala, abriu a porta da sala do Marco Polo e falou, olhou pra mim e falou, porque a Rede Família era da Record, é do grupo. Ele falou assim, o que você tá fazendo aqui na Federação Paulista? Bravo. Porque teoricamente, e muito teoricamente, eu era um cara do guarda-chuva dele. Eu peguei e falei pra ele, ô Edu, não, eu tô aqui conversando com meu amigo. Aí ele falou assim, isso aí é Juarez, tudo bem, Juarez? E você quem é? Olha a cagada que ele fez. O cara falou assim pra ele, eu sou pastor fulano de tal, bispo da Igreja Universal, diretor da Rede Família. E o Marco Polo falou assim, eu sou Marco Polo Del Nero, você entrou sem bater na porta. Aí ele falou assim, o bispo falou assim pra ele, e você quem seria? O bispo falou pra ele, você quem seria? Porque os bispos mandam naquela bosta lá, eles que mandam. Ele falou assim, não, eu sou o diretor de esporte da Record. Falou, então você saia, por favor, bate na porta para entrar na sala aqui. E outra coisa, depois nós vamos conversar, mas nós vamos conversar com o MB, que é o Marcos Pereira, presidente do partido, que era diretor da Record. Veja a merda que ele fez. Que loucura, hein? Gancho, caralho, os caras chamaram ele, comeram-lhe o rabo na frente de todos os pastores lá, porque você não pode chegar pro pastor e falar o que ele falou, pô. E aí, você quem é? Ele era diretor de esportes e ele meteu aquela puta marra, né? E ó, se fudeu. Ô, Breno, vamos entrevistar. O Ceará. Vamos. Você é terrível, né, Ceará? Mas
Eu vou falar pra você, eu conheci o Edu, tenho um respeito, uma admiração por ele. Eu também, tenho muito. Trabalhei com ele na Record, né, no guarda-chuva dele na Record News, depois estive com ele na Fox. Eu acho que assim, quem de nós já não erramos e já não demos gafe, né? Breno, boa noite, desculpa a indelicadeza com você. Imagina, boa noite pra você. Boa noite. Novamente eu peço desculpa pela luz, se você conseguir depois melhorar com uma edição aí, eu espero que você consiga. Acho que dá, sim. Acho que você consegue melhorar um pouco. Se você ficar nessa posição que você tá agora, nessa posição que você está agora, fica muito melhor. Tá, acho que facilita para você. Eu vou tentar me manter aqui. Agora, você está bem branca. Você é da minha cor, mas você está bem branquinha agora. Aonde? Mas assim, eu acho que quem nunca errou, né, Ceará? Eu acho que nunca falhou aí na sua trajetória. Mas quando a gente é novo, acho que você tem uma vasta experiência. Eu tive a honra de falar com você já várias vezes. Claro. Em várias fases da minha vida. Às vezes, quando somos mais jovens, temos essa imaturidade, né? Eu acho que a palavra é essa. Claro, sem dúvida nenhuma. Circunstâncias. Sem dúvida nenhuma, isso foi perdoado. Depois eu fui trabalhar lá com o Milton Neves, porque eles queriam que eu participasse daquele programa lá que eles tinham, né? No domingo, né? Que começou no domingo. Tinha um diário. Semanal, diário e... Semanal eu ia direto, e para falar da rede família, entende? Sim, eu lembro que era do grupo, porque tinha um programa de mulheres que era passado na Rede Família. Na Record, eu lembro disso na época. E, inclusive, a Rede Família, assim como a Rede TV, elas foram muito importantes na trajetória dos árbitros para serem vistos no Brasil, como você mesmo disse, porque passavam as divisões da Série A2, Série A3, alguns jogos da Bzinha, lembra que a gente tinha B1, B2, B3? Lembro. Muito. E revelou muito árbitro ali, inclusive no cenário nacional, que muitas vezes não era visto na Grande São Paulo, mas que o saudoso Armando Marques assistia e gostava do árbitro e depois ligava para a federação e perguntava quem é esse árbitro. Então, assim, acho que muitos árbitros aí devem ter gratidão pela Rede Família e pela Rede TV, porque revelou muitos talentos. Sem dúvida nenhuma. Eu faço parte desse grupo. Você faz parte dos talentos, você quer dizer, né? Porque o grupo era grande, mas os talentos não são todos. Eu tive o privilégio, né? Me descobriram no Sub-20, né? Numa Copa São Paulo. Então, depois disso fui fazer jogos importantes classificatórios da Série B e da Série 3. E aí a oportunidade de subir para foi, graças a Deus, uma carreira histórica aí. Eu sempre falo o seguinte, na época eu falava, a gente comentava sobre você, né? Sobre todos os árbitros, mas também sobre você. O pessoal sempre, a imprensa tinha um respeito pelo seu trabalho, porque você era uma puta de uma bandeira, porra, que é o social auxiliar, né? Não era uma fraquinha, não, entendeu? E tinha uma puta marra, e jogador não se criava, e isso é importante para essa personalidade pro árbitro, entende? Não pode ser, porque, sabe, porque é bonito, porque é isso, porque é aquilo, mas você, porra, metia bronca nos caras, na nossa frente ali. Entendeu? A minha personalidade, eu acho que também, mas o que me ajudou muito, Ceará, naquele momento, e eu agradeço muito até hoje, eu tenho amizades com jogadores, com técnicos, e isso me facilita no momento que eu estou hoje. Exatamente por isso, acho que você tem que ser firme, você tem que ser direto, você tem que manter um distanciamento e ter segurança, porque era muito novo a mulher naquele momento, você lembra, era somente eu e a Silvia, depois que veio a Aline, a Silvia sofreu muito apitando, você sabe disso, teve muitos jogos delicados. Então a gente tinha que se impor de alguma maneira, né, porque eu lembro que uma vez conversando com o Paulo César, falava para ele assim, Paulo, eu tenho um sonho, que é ser respeitada. Porque mulher no futebol, infelizmente, existem várias questões, né? Você nunca chega por merecimento, você sempre chega por outros caminhos na cabeça popular, né? E ouvir isso de você, e hoje quando eu converso com alguns colegas de profissão, do jornalismo, e com a galera da minha época, né? Com jogadores e dirigentes, e você saber que, de fato, você conquistou esse respeito pelo trabalho, né? Pelas grandes decisões do campo de jogo.
e atitude não tem preço, porque não foi fácil, viu, Ceará? Naquela época não era fácil, não. Não era. O privilégio foi um momento maravilhoso. Eu digo que tive o privilégio de atuar com um celeiro de craques em campo extraordinário, né? A gente foi fazer aí a lista dos nomes daquela época. Não que hoje a gente não tenha grandes jogadores. Mas é diferente. Você vendo um Palmeiras e Corinthians, Tevez de um lado, Edmundo do outro, Carlos Alberto. Aí a gente começa a falar dos jogadores, né? Pelo São Paulo, o retorno do Denilson, Amoroso, Luizão. Eu trabalhei com todos esses, Zinho, Rivaldo, Romário. Pô, foi nata, né? Juninho Pernambucano. Então, assim, foi uma época de ouro mesmo. Graças a Deus, não posso reclamar, não. Trabalhei com grandes craques. Ô Breno, você pode usar esse material. Tá gravando tudo, né, Breno? Não é? Pode usar esse material? Pode. A gente costuma usar alguma parte em bastidor. Então faz a abertura agora e vamos embora, porque ela também depois a gente aproveita essas coisas que você falou. Então vamos lá. Vamos embora então. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.